Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, fazendo essa live para vocês. Estamos aqui na fazenda, olha que lugar lindo. Eu gosto muito de contato com a natureza. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o poder dos 20%. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Barros. Você que está aqui nessa live, no momento, dá um joinha aí, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante para você. Hoje nós vamos falar do poder dos 20%, é transformador. Eu já gravei uma série de vídeos aqui falando sobre o poder dos 20%, porque lá atrás, alguns anos atrás, eu trouxe esse poder dos 20%, eu trouxe esse método dos 20% para a minha vida, e aí isso me transformou demais da conta. Quando eu comecei os meus investimentos, eu comecei a minha vida economizando 20% e investindo esses 20%, e isso foi transformador na minha vida. Durante alguns dias eu vou gravar sobre os 20%, como a gente tem um tema aqui que a gente está trabalhando sobre mentalidade, mudança de mentalidade disruptiva, está dentro do nosso tema, porque é a mudança de mentalidade que pode transformar você e colocar você em outro nível, em outro passo da sua vida empreendedor. E eu resolvi doar meu tempo para vocês. Eu sou empreendedor há alguns anos e comecei a empreender. E quando eu comecei a empreender, que eu entendi o poder dos 20% foi na minha vida, foi transformador. Isso me ajudou demais da conta a acumular acumular bens e passar para outro nível nos meus negócios. Vamos ver o que a Bíblia fala, porque esse poder dos 20%, isso já é milenar, isso já aconteceu lá atrás, alguns mil anos atrás, então alguns milhares de anos atrás, que a gente fala assim, na época, até mesmo na época de José. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o poder dos 20%. A Bíblia nos ensina a importância da boa administração, da previsão do futuro e da separação de recursos para tempos de necessidades. Isso aqui é muito importante. A Bíblia já nos fala para a gente prever, a gente fazer economias, economizar, porque o tempo de abundância ele vem e o tempo de escassez ele vem. É um círculo na vida da gente. E eu trouxe aqui o círculo, o poder do recurso dos 20% durante 7 anos. O que é 7 anos na Bíblia? O 7 representa plenitude na Bíblia. Então fazer o círculo durante círculo de 7 anos na sua vida, economizando 20% daquilo que você ganha, isso é transformador, transformou demais da conta. Quando eu iniciei esse projeto lá atrás, eu entendi o que era a plenitude de Deus, eu comecei a estudar sobre a plenitude de Deus, entendi que o 7 poderia me ajudar demais nessa questão. Então eu fiz um compromisso comigo mesmo, eu vou economizar 20% durante 7 anos e vamos ver o que vai acontecer. E investir de forma inteligente, foi o que eu fiz. Eu economizei lá atrás, comecei na verdade em 2015, economizar 20% do que eu ganhava. E eu já tinha feito um projeto para mim durante 7 anos, mas eu consegui a minha liberdade financeira antes mesmo de completar esse círculo de 7 anos, porque eu entendi sobre a plenitude de Deus. Isso foi fundamental na minha vida, demais da conta. Então o que acontece? Lá atrás, lá em Gênesis, no capítulo 41, 34 e 36, a história de José do Egito, ajunta-se a 5ª parte, ou 20% da colheita do Egito durante 7 anos de fartura, para que haja mantimento para os 7 anos de fomes vindouro. Então José aconselhou a Faraó a guardar 20% da produção durante 7 anos de abundância, e essa estratégia salvou a nação da fome naquela época. Olha para você ver, isso aconteceu alguns mil anos atrás, e isso foi transformador lá, porque esse círculo que passa na nossa vida durante 7 anos, nós vamos falar no círculo do 7. 7 tem a ver com plenitude de Deus, 7 tem a ver com vitórias, bênção e plenitude. Então o que acontece? Esse círculo durante 7 anos, Deus mostrou e revelou para José lá atrás que ia vir 7 anos de fartura e 7 anos de escassez.
Vocês precisam de entender o seguinte, que a nossa vida ela é um gráfico, ela sobe e desce. Né? Quem entende de mercado financeiro sabe o que eu estou falando. É um gráfico, né? São variáveis. Então, na verdade, a nossa vida tem altos e baixos. Quando a gente pega a Bíblia e traz para a nossa vida, a gente vai entender o que a Bíblia já nos ensina e o que Deus quer nos ensinar. Então, quando a gente entende isso é muito importante. Então, a época de abundância é época de guardar, é época de armazenar. Né? Na época, no caso de José, ele colocou no celeiro lá 20% de toda a colheita, porque ele sabia que Deus já tinha revelado para ele que ia vir 7 anos de escassez. Quando você entende isso, que na época da abundância você precisa de guardar e ter na época de escassez, isso é um passo fundamental na sua vida. Quando você entende que o poder dos 20% é transformador na sua vida, isso te ajuda demais a conta. Por quê? Porque você vai me perguntar agora, eu ganho um salário mínimo, como que eu vou economizar 20%? Tá, na verdade, nós brasileiros, a gente já trabalha esse mês devendo o mês que vem. Então a gente já trabalha com dívida, a gente trabalha no vermelho. A gente precisa de mudar isso. A gente precisa de gastar dentro do fazer o orçamento e não estourar o seu orçamento. Se você ganha um salário ou ganha 2 salários, você precisa de entender que você precisa procurar doar mais de você, buscar mais recursos, tentar fazer algo para complementar a sua renda para que você possa sair do vermelho. Quando você sai desse círculo de dívida, né, porque se você não vai conseguir prosperar se você está muito endividado. Tem a dívida de alavancagem e a dívida pessoal. A dívida de alavancagem, quando você faz dívida para alavancar o seu negócio, isso aí é outra coisa. Mas a dívida pessoal que você traz, que é um atraso na sua vida, isso te impede demais você crescer. O primeiro passo de todas as coisas é você sair do vermelho. Você precisa disso, porque lá atrás, antes de eu entender o que era plenitude, o que era os 20%, o círculo dos 7, eu também fechava no vermelho. Eu sempre eu controlava, mas às vezes eu extrapolava. Tinha mês que eu fechava no azul, tinha mês que eu fechava no vermelho, mas aí eu entendi que eu não poderia fechar no vermelho. Eu tinha que fazer um planejamento estratégico da minha vida pessoal, das minhas finanças pessoais, para eu sair do vermelho. Então, o primeiro passo foi enxugar, sair do vermelho e fechar o mês no azul. Depois que eu fechei o mês no azul, eu comecei então o meu projeto dos 20%. Eu entendi e coloquei na minha cabeça, na minha mente, que esses 20% eu ia pagar o salário do meu salário para mim. Só que eu fiz essa estratégia e deu certo. Eu pagava o salário, eu tirava 20% do que eu ganhava e pagava esse salário para mim investir. Então eu tirava, isso aqui é para mim investir, não vou mexer nesse dinheiro. Eu já trabalhava na minha cabeça que aquele dinheiro não era para mexer, aquele dinheiro era para multiplicar. Eu já ali naquele momento eu plantei a minha liberdade financeira. A liberdade financeira, eu queria alcançar uma liberdade financeira. O meu projeto era com 7 anos, né? E graças a Deus, eu alcancei essa liberdade um pouquinho antes dos 7 anos. Hoje, né, para quem não me conhece ainda, que veio aqui para o canal agora, eu sou empreendedor em Londres, eu tenho 2 negócios lá, mas vim para o Brasil para doar o meu tempo, para ensinar vocês, para dar palestra, para ensinar vocês ajudar vocês a transformar a vida de vocês, os negócios, escalar os negócios, empreender, contando as minhas experiências, né? Um dos temas meu é mentalidade, mudança de mentalidade para você prosperar. Por isso que eu vim para o Brasil, estou doando meu tempo, estou aqui na fazenda, na minha casa, que lugar lindo aqui, e vou gravar aqui vários vídeos por semana para ajudar vocês sobre vocês no negócio de vocês. Então isso lá atrás, quando eu entendi que esse 20% era transformador, eu comecei a economizar e comecei a investir esse dinheiro de uma forma inteligente. Tem várias formas de você investir o seu dinheiro, né? Eu fui para o mercado financeiro, eu comecei a investir, comprar as minhas primeiras ações ali por volta do ano de 2016. Eu também investi em alguns imóveis, mas o meu capital maior foi direcionado para o mercado financeiro, para o mercado acionário. E eu comecei ali a investir, né, dei os primeiros passos, e eu comecei a entender de mercado, eu fui começar a estudar, eu sou muito estudioso, busquei muitas informações com pessoas, com linha de network, e isso aí me ajudou muito nos meus negócios, na minha transformação
na minha trajetória rumo à minha liberdade financeira. Porque a liberdade financeira é muito importante para você, porque você pode fazer um projeto de vida na sua vida, né, com quantos anos você quer alcançar a sua liberdade financeira, principalmente para os jovens que estão iniciando a sua carreira agora. Esse vídeo é muito importante para você, jovem, para você que está iniciando a sua carreira, para vocês que estão iniciando. Por quê? Porque você pode sim planejar, né, um futuro bem melhor para você. Vocês podem, na verdade, vocês podem planejar um futuro melhor, você pode planejar, porque a gente a gente é aquilo que a gente quer ser. Se você colocar na sua cabeça aquilo que você quer fazer daqui a alguns anos, você vai conseguir. É só você ter foco e determinação e resiliência. Então, se você planejar que você quer alcançar uma liberdade financeira daqui a 10, 15, 20 anos, isso é possível, sem depender de governo. Só basta você focar e ter, né, foco e determinação naquilo que você planejar. Por quê? Porque quando eu falo liberdade financeira, é quando os seus ganhos com seus investimentos é maior do que os seus gastos. Você não precisar de uma aposentadoria, claro que é bem-vinda todas as aposentadorias, se você trabalhar você vai ter, mas não do governo. Você precisa de entender que você doando mais de você e investindo, você vai alcançar essa liberdade financeira e não vai precisar tanto do governo. Por quê? Porque você vai ter um recurso vindo de outras fontes de investimento que você tem. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso, né, há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a conectar com pessoas e as pessoas começaram a abrir os meus olhos para esse lado. Por isso que eu estou aqui falando para vocês, é muito importante vocês entenderem de liberdade financeira, de entender de planejamento financeiro, né, gestão financeira, gestão pessoal financeira, gestão familiar. Tudo isso é muito importante para vocês. Eu, como sou cristão, falo da Bíblia, porque a Bíblia já nos ensina há milhares de anos atrás como economizar. Você precisa de guardar, né? O homem sábio guarda, né? E o homem sensato gasta. Então o homem sábio guarda azeite e mantimentos para os tempos de escassez, e o insensato gasta tudo que ganha. Então, ou seja, quando você vê, na época de crise, Brasil principalmente, nós falamos em crise, quando eu nasci, meus pais falam em crise. É crise, crise em cima de crise. Nós nascemos na época de crise. Agora, tem pessoas que ganham muito dinheiro na época de crise. Por quê? Porque está bem posicionado, está posicionado. Poucas pessoas, digamos que 5% ganha muito dinheiro na época de crise e 95% perde ou deixa de ganhar. Por quê? Porque não está posicionado. Aquilo que eu falei lá atrás, se você estiver posicionado, se você guardar, né, fazer uma economia e estiver posicionado na época que as coisas, na época de crise, a tendência das coisas baixarem. E quem tem o poder de compra, quem tem dinheiro, tem um poder de compra, você vai fazer boas negociações, você tem um poder de fazer bastante, ter um profit, um lucro bastante alto nos momentos de crise. Por quê? Porque a maioria quer vender na época de crise e quer comprar na época de alta. Isso é incrível como as pessoas pensam dessa forma. Quando você... Aqui na fazenda, ontem eu estava conversando com amigos aqui na fazenda, a gente bateu nesse assunto. As pessoas têm a tendência de comprar alguns animais na época que está subindo. Quando a carne sobe, as coisas começam a subir, todo mundo quer comprar. Todo mundo, a procura aumenta, o gado vai lá para cima e todo mundo quer comprar. Na época que a carne começa a descer e o mercado começa a bater no mercado, né, nesse mercado de proteína animal, a gente falando especificamente de vaca, de bois, a tendência é cair e o povo quer vender. Quando está caindo, quanto mais caindo, mais o povo quer vender, não quer comprar. Precisa de entender o seguinte, nessa época que o mercado está caindo, é a época de comprar, é a época de posicionar. A época de alta é o momento de você sair, principalmente na questão de gado aqui, né, nessa questão aqui da fazenda. Mas quase todos os segmentos é mais ou menos isso. É mais ou menos assim. Na época de baixa, todo mundo quer vender, na época de alta, todo mundo quer comprar. Então você precisa entender, na época de baixa é o momento de você comprar, na época de alta é o momento de você vender. Então quando você entende isso, é muito importante para você dar um passo, para você conseguir fazer lucros nos seus negócios e investir de forma inteligente. Então isso é fundamental
e usar essa estratégia. São estratégias que muda na sua vida de forma significativa, que faz você passar para outro nível nos seus negócios. Entende isso, entende isso. Economizar é muito importante, é muito importante. Você sair do vermelho, você começar a economizar, eu te sugiro economizar 20% daquilo que você ganha, porque eu comecei assim, isso foi transformador, isso mudou demais na minha vida, demais da conta. Me colocou, olha para você ver o lugar que a gente vive hoje, isso há alguns anos atrás, a realidade era completamente diferente, mas eu entendi isso. Por isso que eu consegui, e hoje eu estou aqui falando para vocês sobre esse assunto, e vou falar constantemente. Muda a mente de vocês. Eu tenho um ditado o seguinte, né, essas palavras não são minhas, mas quem não governa a mente não governa o corpo. Você precisa de entender. Você precisa ter foco, resiliência, você precisa de entender que economizar faz toda a diferença no seu negócio, na sua vida financeira. Lá em Provérbios 21, 20, fala, o sábio sabe economizar. Na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o homem tolo o devora. O homem que não guarda, não sabe guardar para a época de escassez, ele passa muita dificuldade, ele sofre muito com isso. Você precisa de entender isso. Guarda o dinheiro, economiza o dinheiro, guarda, investe de forma inteligente. Por quê? Porque na época de escassez é a época de você se posicionar ou fazer boas aquisições ou até mesmo aproveitar as oportunidades que surgem, e surgem muitas oportunidades. Toda época tem muitas oportunidades. Então a Bíblia já nos ensina sobre isso, porque a Bíblia é o livro mais completo que existe. A Bíblia já nos ensina, e esse poder dos 20% que eu falo, que deu certo lá atrás, na época de José. José salvou uma nação naquela época, só economizando os 20%, ou colhendo os 20% dos grãos e armazenando, porque na época de escassez ele tinha ali para alimentar aquela população. Isso é fundamental. Entende isso, coloca isso na sua cabeça. Você que está do outro lado nos ouvindo agora, faz uma analogia da sua vida pessoal, financeira, não importa a situação que você encontra agora, nesse momento, se você está muito endividado, se você ainda está desempregado, faz um compromisso com você mesmo, faz uma analogia, um compromisso, e começa a economizar. Primeiramente você organiza a sua vida financeira, e depois você começa a organizar, economizar os 20%, e faz um planejamento durante 7 anos, nesse círculo de 7 anos. Por que o 7? Porque o 7 tem a ver com plenitude na Bíblia, na plenitude de Deus. O 7, eu particularmente, comecei com um projeto de 7 anos, alcançar a minha liberdade financeira, e consegui a minha liberdade financeira antes dos 7 anos. Mas é um planejamento muito bom para vocês que estão iniciando, ou para você, não importa a idade. Eu falei jovens aqui, mas qualquer idade você pode iniciar isso. Quanto mais cedo você iniciar, mais cedo você vai alcançar a sua liberdade financeira. Isso é transformador demais. Quando eu falo isso, eu chego a arrepio, porque é transformador. E eu quero que vocês tenham uma mente disruptiva, uma mente aberta. Eu quero que vocês sejam prósperos, porque a riqueza Deus construiu foi para nós usufruirmos. É para nós usufruirmos. Então tudo isso que Deus construiu foi para nós, foi para mim, foi para você. É só você entender isso de riqueza na sua vida e transforma. A Bíblia nos ensina: quem economiza e investe tem segurança, enquanto o insensato gasta tudo o que ganha. Lá em Deuteronômio 15, 1 e 2, o ciclo de 7 anos, ao fim de cada 7 anos, você deverá conceder o perdão da dívida. Isso aqui a Bíblia já nos fala lá, o que a gente tem que fazer. Deus instituiu ciclos financeiros de 7 anos, simbolizando a renovação e a bênção na vida. Olha, isso aqui é muito forte. Durante 7 anos, o judeu tinha essa tradição de perdoar dívida. Ali, se as pessoas
se as pessoas devessem, então o perdão da dívida era muito comum naquela época. Isso é muito forte, a gente trazendo isso para a nossa vida agora. A gente tem que entender o seguinte, que a riqueza, ela tem uma forma de ver. Isso é muito forte, pega isso aí. A riqueza tem uma forma de ver. Ela vem do céu, ela bate em você e tem que refletir na vida das pessoas. O que é isso? Você tem que entender que a riqueza não é para você só centralizar. A riqueza tem que ser transbordada, você tem que ter um transbordo na vida do seu próximo. Então, quando você entende isso também, que são alguns passos que a gente precisa entender ao longo da nossa vida. Hoje eu estou aqui doando o meu precioso tempo para vocês, ensinando vocês. Isso eu estou refletindo na vida de vocês. Refletindo, por quê? Porque eu poderia muito bem, eu aprendi como funciona a plenitude de Deus, a riqueza, e ficar com isso só para mim, para minha família, e usufruir tudo isso. Não, eu não quero só isso para mim. Eu quero que você entenda isso. Eu quero ser um transbordo na sua vida. Eu quero ajudar mais as pessoas a prosperar, a transbordar na vida das outras pessoas, porque é muito bom quando você entende isso. Eu não estou falando só a questão financeira, mas você vai transbordar em todos os aspectos da sua vida. Transborda na vida das pessoas. Todas as pessoas, quando transborda, todos aqueles que estão próximos de você, contagia desse transbordo, enche desse transbordo. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Eu fico muito feliz quando eu ouço algum direct aqui, algum e-mail, recebo algum e-mail, algum testemunho das pessoas falando que as minhas palestras têm ajudado bastante. Eu fico feliz demais da conta. Por quê? Porque quando a pessoa para ouvir alguns minutos ali de uma palestra igual essa, ela quer aprender, ela quer ser transformada, ela entende que a transformação é essencial para a vida dela, para o futuro dela, para os negócios dela. Eu sempre falo aqui a questão de mentalidade. Ter uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade aberta, uma mentalidade para você reconhecer os seus próprios erros, para você buscar novas oportunidades de negócio, para você estar aberto para novas tecnologias, para você entender que você não é dono da verdade. Você não sabe, você sozinho não vai, você não sabe todas as coisas para o seu negócio. Você precisa de criar linha de network, trazer pessoas, parceiros para dentro do seu negócio, para você passar para outro nível, crescer. Então isso tem tudo a ver com mentalidade. Quando eu entendi lá atrás que os 20% era transformador, eu mudei a minha mentalidade, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar. Quando os negócios começou a ir bem, escalar bem, eu entendi também a questão do transbordo, a riqueza em forma de ver, ela não vai ficar em você. Porque quanto mais você recebe de Deus, você passa para as pessoas, mais Deus te dá, mais você transborda na vida das pessoas. Isso é importante demais dar conta para você aí que está do outro lado, para você empreendedor, para você que está iniciando seu negócio, ou para você que quer mudar a sua vida. O poder dos 20% para transformar a sua vida financeira. Se você separar e investir 20% da sua renda por 7 anos, sua vida financeira pode mudar completamente. Isso é aquilo que eu falei, é fundamental e muda demais. Isso muda demais mesmo a sua vida financeira. A economia e investimento inteligente. Quando você economiza 20% daquilo que você ganha e investir esse dinheiro de forma inteligente, isso é multiplicador. Fiz uma conta aqui para vocês, se você ganha R$5.000 por mês, economiza 20%, você vai economizar R$1.000. Durante um ano, você vai economizar R$12.000. R$12.000 mais juros compostos. Durante 7 anos, você vai economizar aproximadamente 84 mil. 84 mil só o capital, aquilo que você economizando R$1.000 por mês. 84 mil mais crescimento dos investimentos. Se você pegar e conhecer sobre investimento, buscar mais informações, mais conhecimento, ampliar mais o seu conhecimento nessa questão dos investimentos, você tem capacidade desses 84 mil. A gente está falando mais juros compostos, mas você tem a capacidade de triplicar esse dinheiro durante 7 anos. Triplicar ou quadriplicar esse dinheiro durante 7 anos. Vai depender de você, dos investimentos que você vai investir. Por isso que eu falo investimentos inteligentes.
né? Inteligente, por quê? Porque você vai aplicar naquilo que possa te dar um bom retorno. E isso é os juros compostos. Aí sobre juros que você vai ganhando e vai reinvestindo, isso vai virando uma bola de neve, e o seu dinheiro, o seu capital vai crescendo dia a dia. Quando você começa a entender que você chega nesse patamar de 84 mil nos seus investimentos, eu estou falando no meu caso, mercado financeiro, você aprende a comprar, ali posicionar, comprar boas ações e tem bons dividendos e reinveste esses dividendos. Você vê o seu capital subir dia a dia. Eu falo que quem investe no mercado acionário ganha dinheiro 24 horas. Isso é verdade, você ganha dinheiro constantemente, porque é assim que você aprende, seu capital está rendendo, você está ganhando constantemente e sempre está em crescimento. Você não vai... Quando você entende isso, entende, guardou 20%, economizou, fez capital, você não vai ter crise mais para você. Porque a época de crise é a época de oportunidade que você tem para ganhar dinheiro. A época de crise é onde você está posicionado com dinheiro para fazer bons negócios. A época de crise vai passar e você nem vai ver. Claro que os vendavais, eles podem vir, ele pode balançar o mercado, lógico, o mercado é volátil, mas você vai entender que você está bem posicionado, comprado boas empresas, você fica mais tranquilo em relação a isso. Ou quando você vai para o mercado imobiliário, fazer boas aquisições, boas casas e viver... Tem pessoas que preferem investir o dinheiro em mercado imobiliário. Tem 2, 3, 4, 5 casas ali de aluguéis e acha que para ele já está bom, é o suficiente, aquele dinheiro ali já é o suficiente para ele cuidar da família dele. Isso não é errado, está ótimo, está tudo certo. Eu vou para o mercado imobiliário, eu vou para o mercado financeiro porque para mim, identifica mais comigo. E eu aprendi a mexer mais com o mercado financeiro nessa questão de investimentos. E para mim deu muito certo. E eu torço para que tudo dê certo para você também. Proteção contra tempos difíceis. Você precisa de entender que tempos difíceis vão vir. Lembra lá do José do Egito? Foi 7 anos de escassez. Ele estava posicionado, ele tinha 7 anos de grão armazenados. Durante 7 anos ele colheu a quinta parte, que são os 20%. E esses 20% ajudou na época de escassez. Quando você está posicionado, as oportunidades vão surgir, você vai comprar, fazer boas aquisições daquilo que você acha que é melhor e você vai alcançar bons resultados, bons ganhos. E essa questão de crise, você só vai ouvir falar, a crise está chegando, nós estamos na crise, saímos da crise. Para você não vai fazer muita diferença, porque você já está posicionado. Crise, entra crise, sai crise, você vai estar posicionado, você vai estar tocando seus negócios de uma forma bem uniforme e com bons resultados. Liberdade e propósito. Quem administra bem os seus recursos pode ajudar mais pessoas, investir no reino de Deus e viver mais em tranquilidade. Isso é uma realidade realmente muito certa. Se você está bem posicionado, você tem uma vida financeira mais estável, você pode ajudar mais na vida das pessoas, ajudar mais no reino de Deus. Deus não quer a nossa riqueza, Deus quer que a gente transborda na vida das pessoas. Por isso que Deus já nos deu a riqueza para nós usufruirmos, Deus fez tudo isso aqui para nós usufruirmos, e Ele não quer que isso aqui fique na mão de uma pessoa, não. Ele quer que isso aqui seja transbordado na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas podem usufruir daquilo que Deus fez, que Deus criou para nós usufruirmos. Como aplicar o poder dos 20% na sua vida? Isso é fundamental, aplicar de forma correta e certeira. Isso não dá errado, isso é certo. Isso, a experiência, eu gosto de contar a experiência que eu vivi, porque é muito bom quando você vive uma experiência que você passou pelos processos. A gente fala que no mundo cristão, processo. Quando a gente passa pelo processo e consegue chegar do outro lado, a vitória ela é muito gostosa de você comemorar a vitória, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que você conseguiu passar o processo, e o processo, quando você sai do outro lado, você sai vitorioso. Isso é muito importante. Primeiro passo, faça um plano financeiro. Anote seus ganhos e gastos. Defina um valor fixo para economizar 20%. Corte gastos desnecessários. Olha, se você fazer um cronograma, você fazer um planejamento da sua vida financeira é muito importante.
você tem que definir, você precisa ter metas. Você precisa ter meta e definir aquilo que você quer fazer durante o círculo, o círculo de 7 anos, que seja 2, 10, 15 ou 20 anos. O círculo que você planejou para a sua vida, você precisa de entender isso, você precisa colocar isso no papel, definir isso, fazer com que esse plano dê certo na sua vida. Então, quando você tem um planejamento estratégico, e você faz dessa forma, você pega esse dinheiro que você economizou, talvez você não consiga começar com 20%, você consegue economizar com 5%. Você começa com 5%, depois você vai subir para 10%, depois você vai subir para 15%, depois você vai subir para 20%. Eu comecei diretamente com 20%, e é interessante que o terceiro ano, mais ou menos, que eu estava nesse processo de 20%, eu já não economizava só 20%, eu já passei para 30%, passei para 40%, passei para 50%, por quê? Porque os meus ganhos começaram a aumentar, e eu enxuguei de todas as formas as minhas dívidas, né? Não mudei o meu patamar de vida, não, eu continuei o meu patamar de vida, claro, vivendo bem com a minha família, mas mantive o meu patamar de vida, por quê? Porque eu queria alcançar a minha liberdade financeira. Depois que eu alcancei a minha liberdade financeira, que eu pude, né, fazer aquilo que eu ainda tenho vontade de fazer. E agora eu estou fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer porque eu alcancei a minha liberdade financeira, mas isso no processo você pode iniciar com pouco, né, com 5%, 2%, 3%, 5%, 10%, até você alcançar aquilo que você quer alcançar. Isso é um projeto muito bom que você precisa fazer. Tenha isso como um projeto de vida. Segundo passo, seja disciplinado por 7 anos. Né? Lembra-se da história de José, aos 7 anos de preparação, traz 7 anos de abundância. Evita dívidas e gastos impossível. Você ter esse planejamento durante 7 anos, porque eu coloquei 7, porque é o número da plenitude, né, de Deus. Isso tem muito a ver com prosperidade na sua vida, e eu falo da prosperidade financeira, da prosperidade familiar, né, da prosperidade pessoal. Então, quando você entende isso, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso é tão forte, mas tão forte, que quando eu entendi isso, eu pensei, por que eu não pensei? Por que eu não aprendi isso alguns anos atrás? Eu tinha evitado muita coisa na minha vida. Eu tinha passado, né, eu passei por tanto processo de vida e não tinha aprendido. Quando eu vim para esse círculo dos 7 anos, eu entendi, eu conectei com pessoas que já estavam nesse ciclo, pessoas que já viveu isso, tinha vivido isso, e começou a me passar, e eu comecei a entender isso. Eu pensava, por que eu não aprendi isso alguns anos atrás? Mas tudo tem um momento certo, tudo tem um projeto de Deus, né, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, são propósitos de Deus, talvez não, tenho certeza, porque eu tinha que começar naquela época. E hoje eu passei todo esse processo e estou aqui novamente falando para vocês. Alguém me falou lá atrás e eu estou aqui falando para vocês hoje, com o poder da internet online, tem um poder maior de alcance. E você que está do outro lado, entender isso, que você pode mudar a sua vida nesse círculo, fazer esse círculo de 7 anos, economizando 20%, a sua vida vai mudar demais. Terceiro passo, invista com sabedoria. Em vez de deixar o dinheiro parado, multiplique com um investimento inteligente. Aqui eu trouxe algumas opções. Você pode investir de maneira inteligente no mercado imobiliário, no mercado acionário, alguns investimentos em fundos, ou até alguns investimentos no CDBs que proporciona alguma coisa boa para você. Só que um conselho que eu te dou, quando você tiver esse dinheiro, investir nesse dinheiro, você procura buscar mais conhecimento, como multiplicar, como investir melhor, leia alguns livros, pega algumas orientações com especialista, para você investir o seu dinheiro de forma inteligente, para que esse dinheiro multiplique várias vezes na sua mão, e você alcança a sua liberdade financeira durante aquele ciclo que você planejou. Quarto passo, confie em Deus e seja generoso. Isso aqui é muito forte, a generosidade, né, é aquilo que Deus te deu. Você precisa de praticar empatia com outras pessoas. Tenha a empatia, seja generoso com as pessoas. É aquilo que eu falei, a riqueza vem de Deus, ela tem que bater em você e refletir na vida das pessoas. É em forma de ver. Isso é muito forte, entende isso?
doa o seu tempo, doa aquilo que você tem de precioso para outras pessoas. Eu sempre falo o seguinte, nas minhas palestras, que o primeiro princípio da prosperidade, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você deseja para você, você tem que desejar para o seu próximo. Então isso é muito forte. Entende isso? Isso é um dos princípios, é o primeiro princípio da prosperidade, tem outros princípios, mas isso é muito forte. Por quê? Porque tem pessoas que desejam mal para outras pessoas. Lembra que você vai refletir aquilo que você fala, né? Então, ou seja, alguém se você reflete aquilo que você fala, que aquilo pode voltar contra você de uma forma negativa ou positiva, então pensa, antes de desejar o mal para outras pessoas, comprar e não pagar, ser um mal pagador, pessoas que não têm um caráter definido. Então isso atrapalha demais você crescer na sua vida. Você precisa de entender, você amar o seu próximo como a ti mesmo, é desejar tudo aquilo que você deseja para você, desejar para o seu próximo. Né? Deseja a prosperidade do seu próximo, que ele tenha uma família bonita, que dá tudo certo na vida dele, ora por ele, ora pelas pessoas, pede isso de Deus para a vida do seu amigo, do seu próximo. Isso é muito forte, isso é muito importante na sua vida. Tem vários fatores que levam você para a prosperidade, mas isso é um dos primeiros passos. Depois vem o poder dos 20%, depois vem outras coisas que a Bíblia já nos ensina para você escalar e crescer de forma exponencialmente o seu negócio, a sua vida. E eu não estou falando só da vida financeira, não. Estou falando de todas as áreas. Quando você aprende isso, a sua vida melhora demais a conta em todos os aspectos da sua vida, né? A Bíblia fala do dízimo, isso é verdade, aquilo que você entrega, Deus... você devolve para Deus, Deus te dá em dobro, porque quando você planta na vida das pessoas, isso volta para você de forma exponencialmente. Muito grande, é muito bom ser generoso, é muito bom ter empatia com as pessoas, é muito bom você fazer essa forma. Por quê? Porque isso te ajuda demais, né? A chave para a mudança financeira está em suas mãos. Lembra, a chave da mudança financeira está nas suas mãos. Só depende de você. Você tem uma chave. Imagina aí que você tem uma chave na mão. Ela pode abrir a porta para a prosperidade ou pode fechar para a prosperidade. Você quer viver na abundância ou você quer viver na escassez? Você pode escolher, você tem a chave, a escolha é sua, depende de você. Tudo isso que eu falei aqui depende exclusivamente de nós, de mim, de você, de qualquer pessoa que entender isso. Porque quando a Bíblia diz que conheceis a verdade vos libertará. Quando você tem conhecimento, o conhecimento te liberta de alguns vícios lá atrás. Que eu falo vício, alguns aprendizados errados, tem muita gente que fica preso demais no passado, né? A gente precisa do passado, lógico, algumas coisas boas, aquilo que é bom do passado, você pega para projetar o futuro. Mas aquilo que é ruim, tem pessoas que pegam naquelas coisas que não deram certo, aquelas coisas ruins do passado, deixa isso de lado. Desapega do passado, desapega das coisas velhas, apega nas coisas novas, apega em Deus. Entende isso, plenitude de Deus. Olha, entende isso, olha. Primeiro, plenitude de Deus, o poder dos 20%. Você vai entender como funciona essa plenitude, esse círculo de 7 anos, que é fundamental para você escalar o seu negócio, para você entender de negócio, de mercado, né, de posicionamento, de estar posicionado, de guardar aquilo que Deus te deu para você usar no momento de turbulência, de escassez, porque a gente sempre vai estar nesse círculo, né, de abundância, escassez, abundância, escassez, abundância, escassez, constantemente. Então entende isso. Isso é fundamental para você crescer, para você prosperar. Entende isso, né? Se você aplicar esse poder dos 20% durante 7 anos na sua vida financeira, pode mudar completamente, e você, completamente a sua vida. Olha se você está preparado para essa mudança. Faz uma pergunta, faz uma analogia mesmo, se você está preparado para essa mudança, se você quer fazer essa mudança na sua vida. Seja forte, seja determinado, né? Seja fiel no pouco e Deus te colocará
sobre o muito. Em Mateus 25, essa passagem é muito forte. Muito forte. Muito forte. Aquilo que você faz na sua vida para o seu próximo, entende o poder, o ciclo dos 7 anos. E se você sabe administrar o pouco, Deus vai te colocar o muito na sua vida para você administrar, para você levar, para você transbordar na vida das pessoas. Pessoal, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, tenha resiliência, tenha coragem. Né? Não fica cabisbaixo, não. Levanta a tua cabeça. Você é capaz de transformar a sua própria vida. E a chave está nas suas mãos. Depende de você. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo. Nós vamos estar aqui gravando uma série de vídeos, fazendo live para vocês. Eu resolvi doar o meu tempo para vocês, mas isso é porque eu quero ajudar vocês a transformar a vida de vocês, assim como Deus transformou a minha vida, vai transformar a vida de vocês. Lembrando que a riqueza vem de Deus, né? Bate em você e reflete na vida das pessoas. Ela vem em forma de ver. Seja isso, entende isso na sua vida, que Deus vai multiplicar demais, grandiosamente na sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu essa live, que isso foi útil para você. Compartilhe esse vídeo, isso eu tenho certeza que vai te ajudar demais na sua vida. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Levante a cabeça e vai para cima que vai dar tudo certo. Um abraço.